Então vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ler. Se encontra aqui no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 1 ao 8, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus irmãos, Jesus continua dando as últimas instruções aos discípulos antes da sua ascensão ao céu, antes da sua ascensão à cruz, antes que ele deixe os discípulos por um período de tempo sozinhos. Jesus simplesmente dá-nos a entender pelo texto que ele ensina aos discípulos uma grande necessidade de vivermos unidos, de vivermos em comunhão ímpar para que o reino de Deus venha progredir constantemente. Jesus utilizou uma das figuras bem comuns da época, a videira. Produzia bastante uvas, e cada ramo para produzir, para ser frutífero, ele precisaria estar ligado um ramo com o outro, senão ele perderia o efeito e assim não produziria os frutos eficientes que o dono da videira assim desejava. E por isso que Jesus usou a figura desta videira para fazer-nos entender que enquanto nós quisermos viver uma vida distanciada do verdadeiro ensino de Cristo, da verdadeira palavra de Deus, nós simplesmente vamos viver desprezando os princípios que Ele mesmo estabeleceu para a igreja viver. O texto diz: Eu sou a videira, meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, Jesus é aquele em quem estamos firmados. Jesus é o único que poderia desprezar algum ramo, tirar de si algum ramo que estava infrutífero, o próprio dono da videira, o próprio Deus. Mas Jesus simplesmente adverte-nos que este não é o desejo do dono da vinha. Não é o desejo do dono da videira querer tirar o ramo. O dono da videira, ele quer que o ramo produza, que o ramo frutifique para que permaneça dentro e no meio dos outros ramos. Dá-nos a entender, dentro do contexto histórico e da nossa era contemporânea, que infelizmente as pessoas têm esquecido, nós temos esquecido de produzir o que o verdadeiro Evangelho nos ensina a produzir. As pessoas estão produzindo frutos ruins, frutos que não competem ao povo do reino de Deus produzir. Jesus, no texto, fala de dois tipos de ramo, de dois tipos de vara. O primeiro tipo é o tipo frutífero ou infrutífero, e o segundo é o tipo de vara ou a vara frutífera. Jesus simplesmente estava fazendo os discípulos entenderem que o reino dele iria simplesmente progredir, mas de forma eficiente dentro dos princípios da sua palavra. O reino de Deus, ele sempre vai progredir de acordo com o que o próprio Cristo ensinou.
Por isso que ele disse, eu sou a videira verdadeira. A energia da igreja, a força dos discípulos não provém dos ramos, não provém das varas, mas provém exclusivamente da videira verdadeira. Provém exclusivamente do próprio Cristo. Entendemos então que a nossa força, nossas garras, nossa atitude, a disposição de enfrentarmos as tribulações da vida nunca devem partir de apoios em placas de igreja, de apoios em placas simplesmente denominacional, não em líderes, não em homens, mas a nossa força ela vem a partir de Cristo, da nossa dependência contínua de Jesus. E o texto diz, eu sou a videira, e vós sois as varas. Aí ele diz, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O texto ensina que o Pai é quem tira a vara que não produz fruto. Não é os outros ramos que tiram a vara que não produz. Não é os outros ramos que arranca do meio de si aqueles que não estão produzindo. Dar-nos a entender, diante do contexto em que nós vivemos, que há pessoas, infelizmente, no nosso meio que quer tirar a vara do meio de dentro da videira verdadeira, simplesmente por suas próprias forças. Jesus estava ensinando que nós precisamos entender que aquele que tem autoridade para arrancar alguém de dentro da igreja, para arrancar alguém de dentro do pecado, é simplesmente o próprio Deus. Se alguém frutifica ou não frutifica, não nos compete desprezar ou simplesmente querer excluir do nosso meio. Mas cada ramo precisa viver unido para que possamos frutificar. Pois o ramo que às vezes as pessoas querem tirarem do meio de si é o ramo que protege outros ramos para que venha produzir fruto. A videira, ela simplesmente depende um ramo do outro para que o sol não venha destruir as uvas, para que os cachos não venham se cair e estourar, se perdessem. Então o texto Jesus estava dizendo, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus simplesmente estava dizendo que nós já estamos limpos pela palavra que ele tem falado, pelo ensino que ele tem transmitido para nós. Nós não precisamos de inovações, nós não precisamos de autoajuda humana. Nós não precisamos renovar a mensagem do Evangelho, nem querer ouvir mensagens que saciam o nosso ego, porque a palavra de Cristo é suficiente para suprir as energias que nós precisamos para frutificarmos no seu reino. Nós não precisamos simplesmente de alívio que provém do homem, de paz que provém do mundo. Tudo que Cristo entende e sabe que é o melhor para nós está dentro da sua palavra. Jesus sabia disso, é tão tal que ensina aos discípulos para que eles não venham desvanecer. Ele ensina aos discípulos que eles devem viver unidos para que o reino de Deus viesse progredir. Porque enquanto uma videira, um ramo estivesse desprezando o outro, o reino de Cristo nunca iria progredir. Desprezando umas às outras, nunca progredirá o reino de Deus. Enquanto as pessoas querem excluir o mais fraco, o mais pecador de dentro da igreja, o reino de Deus nunca vai progredir. O único que tem direito de ceifar, de tirar, de arrancar o ramo é o próprio Deus, que é o dono da videira. Caso contrário, nós seremos o reino de Deus se contradizermos os princípios da palavra de Deus. Ele disse, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa o homem. A palavra de Deus é eficiente para transformar o homem, libertar o homem, santificar o homem, sanar as feridas que há dentro da alma do homem. A palavra de Deus é suficiente, ela não precisa
de autoajuda, ela não precisa de ajuda humana para fazer isso. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus lança um convite contínuo aos discípulos. Estais em mim e eu estarei em vós. Como a vara de si mesmo não pode frutificar. Jesus nos convida nesta noite a estarmos nele, firmados, edificados em Cristo. Porque não adianta a gente vivermos uma vida firmada em coisas terrenas. Não adianta vivermos uma vida simplesmente firmada em coisas desta terra que não podem suster-nos em momentos de tribulação, em momentos de crise, em momentos de guerra. Os discípulos se firmaram em Cristo e enfrentaram grandes tribulações, grandes oposições, grandes guerras. Em todas eles saíram vitoriosos. Aí Jesus disse, a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Não há como ser salvo, não há como produzir frutos no reino de Deus se não estivermos ligados com Cristo. Eu sou a videira, vós as varas. Quem eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada poderei fazer. A igreja, infelizmente, em nossos dias, tem vivido firmada, não generalizando, mas tem vivido muitos firmados em coisas que o homem simplesmente lhe transmite, em apoios humanos, em regras de homens. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A igreja não foi comprada, não foi redimida simplesmente por coisas terrenas, mas a igreja foi comprada, foi redimida, foi resgatada pelo sangue precioso de Cristo, derramado na cruz do Calvário. E Jesus diz, vocês devem estar em mim, porque se vocês não estiverem em mim, nada vocês poderão fazer. Nós vivemos em períodos de tempo, em períodos de crise, não apenas financeira, mas espiritual. Porque nós deixamos de depender de Cristo para depender do nosso próprio punho, das nossas próprias forças. Estamos deixando de depender do verdadeiro sentido do Evangelho, do verdadeiro sentido da vida, para passarmos a depender de coisas que o homem ensina que nós devemos de depender. Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Jesus simplesmente nos dá a entender que o estar nele não é simplesmente para obtermos coisas desta terra, coisas terrenas, coisas materiais. Mas Jesus explicitamente na sua palavra e constantemente a nos voltarmos constantemente para Ele, porque existe alguém, uma pessoa imortal dentro de nós, uma alma. E o próprio Cristo disse que aquele que não estiver nele será lançado fora. Aquele que abandoná-lo, aquele que esquecer dos princípios que ele ensinou, será e assim será colhido e lançado no fogo e queimará. Ou seja, Jesus estava deixando bem claro na sua palavra que aqueles que não permanecerem nele simplesmente enfrentarão a chama eterna do inferno ou do lago de fogo. Jesus simplesmente estava ensinando que nós precisamos nos voltar constantemente e com todas as nossas forças a viver o princípio do Evangelho. Nunca é tarde para voltarmos para Deus. Nunca é tarde para regressarmos à casa de Deus, a sermos templos de Deus.
Deus está sempre de braços abertos a nos receber, a nos perdoar, a nos ajudar, a nos fortalecer. Ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que des muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus simplesmente chama-nos constantemente a vivermos uma vida de intimidade com Ele, uma vida ligada aos seus princípios, uma vida estabelecida, firmada nos princípios que regem a vida cristã, nos princípios que regem a nossa trajetória na terra. Cristo nos chama nesta noite a voltarmos a vivermos o verdadeiro sentido do Evangelho, não nos decepcionando com coisas que podemos alcançar ou não podemos, coisas que talvez nós simplesmente pensamos que iríamos conseguir ao pedir a Deus, mas Deus não nos concedeu. Jesus nos chama para ter uma intimidade com Ele pelo que Ele é, pela sua essência, e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Por isso que Ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em certa ocasião, Jesus disse que tudo o que nós pedirmos, se estiver dentro da sua vontade, Ele nos concederá, Ele nos transmitirá. Mas à medida que nós busquemos a Deus dentro dos princípios que Ele estabeleceu, tudo o que nós venhamos pedir, que venha ter foco e visão. Porque quando nós pedimos, quando nós clamamos a Deus por motivos egoístas, Deus com certeza não responder-nos-á. Deus não irá intervir no que nós estamos pedindo. Pois Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o propósito do nosso coração, Deus sabe o que nós estamos precisando e o que não estamos. Então Jesus disse: se vocês pedirem, se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem dentro do meu princípio, dentro da minha palavra, vocês pedirão tudo o que quiseres. E quem vive dentro dos princípios, quem vive em Cristo, tem a mente de Cristo. Por isso que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo, e o que pedir a Cristo será dentro dos princípios que Ele estabeleceu. Ele diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eis o princípio. Se o que nós pedimos não glorifica a Deus, esqueçamos de pedir tal coisa, porque Deus não realizará. Tudo o que nós pedirmos, tudo o que nós pensamos, agimos ou falamos, deve se condizer com os princípios bíblicos, com a palavra de Deus, para que o nome de Deus, o nome de Cristo, seja glorificado. Tudo o que nós venhamos correr atrás, todos os nossos objetivos devem estar pautados nas Escrituras Sagradas. Porque se não estiverem pautados nas Escrituras Sagradas, seremos como varas ou ramos infrutíferos. Infelizmente seremos lançados fora. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus nos chama a frutificarmos, a vivermos a essência do verdadeiro Evangelho, a vivermos as palavras verdadeiras e genuínas de Cristo. Da circunstância, independente das batalhas que nós viemos a enfrentar, Cristo nos convida a vivermos no centro da sua vontade. Vamos voltar-nos para Deus com nossos corações, com nossa alma, com nosso corpo, com nossa dedicação, e vivermos o melhor que Cristo tem para nós, e vivermos a essência do Evangelho, e sermos transformados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe a